Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem ao coração da fé cristã, mergulhando naqueles documentos que são literalmente o alicerce de tudo, os grandes credos ecumênicos. Eu sei, para muitos de nós aqui no Brasil, especialmente no nosso ambiente evangélico que valoriza tanto espontaneidade, a palavra credo pode soar meio estranha, né? Formal demais, talvez até pareça uma tradição humana que compete com a Bíblia. Mas olha, o que a gente vai descobrir juntos hoje é que a realidade é exatamente o contrário. Esses textos são como a espinha dorsal da nossa teologia. Eles são o eco das grandes batalhas que os nossos irmãos do passado travaram para defender verdades que hoje a gente acha óbvias, como a Trindade, ou o fato de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então entendam, esta não é uma aula só de história, é uma aula sobre a nossa identidade. É sobre entender como esses pilares, forjados no fogo das maiores controvérsias, continuam sustentando a nossa fé, aqui e agora, no nosso dia a dia. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai contar com a ajuda de gigantes, teólogos e historiadores como Hein Putman, Brian Litwin e Craig Carter, que nos darão um mapa desse território tão essencial. Estão prontos? Então vamos lá! Bom, aqui está o nosso mapa, o nosso roteiro de exploração. A gente vai começar com aquela pergunta fundamental. Afinal, por que os credos foram necessários? Depois vamos dissecar um por um os três grandes marcos da fé cristã. O credo apostólico, que é a base de tudo, o credo niceno, a grande muralha de defesa da divindade de Cristo, e a definição de Calcedônia, que conseguiu colocar em palavras o mistério das duas naturezas de Jesus. Daí vamos ver como a igreja continuou esse trabalho, refinando o entendimento sobre graça e salvação. E no final, a parte que eu acho mais importante, a gente vai conectar tudo isso com a nossa vida hoje. Qual o legado e a relevância surpreendente desses textos para nós? Cada passo se apoia no anterior, construindo um quadro bem completo e forte da nossa fé histórica. Certo, vamos começar com uma pergunta que talvez esteja aí na sua cabeça, especialmente se você vem de uma tradição evangélica como a minha. Se a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, o famoso princípio da reforma, o sola scriptura, qual é, então, o lugar dos credos? Eles não seriam uma invenção humana perigosa, uma tradição que ofusca a revelação de Deus? Olha, essa é uma pergunta excelente e precisa ser levada a sério. E o teólogo Ryan Putman nos dá uma resposta que eu acho simplesmente perfeita. Ele diz o seguinte: os credos, quando a gente entende eles direito, não têm uma autoridade própria, separada da Bíblia. A autoridade deles é totalmente derivada, ou seja, ela só existe porque eles são um resumo fiel do que a Bíblia ensina. Pensa comigo, a Bíblia é um território imenso, um continente com montanhas, rios, florestas, desertos. É uma riqueza de detalhes. Os credos são como um mapa confiável desse território. O mapa não é o território, claro que não, mas ele é uma ferramenta essencial para a gente navegar, para identificar os pontos mais importantes, os picos das montanhas, as nascentes dos rios e principalmente para a gente não se perder em trilhas perigosas que não levam a lugar nenhum. Eles são, no fundo, uma ferramenta de discipulado, um guia para a gente ler a Bíblia do jeito certo. A própria palavra credo já entrega o jogo. Ela vem do latim credo, que é a primeira palavra do credo apostólico e significa simplesmente eu creio. É uma declaração pessoal, mas que é feita em comunidade. E aqui vem uma coisa fascinante que o Adriel Sanches destaca. Essa mania de confessar a fé em fórmulas resumidas não é uma invenção da igreja séculos depois de Cristo. Isso está enraizado na própria Bíblia. Lá no Antigo Testamento, a grande confissão de fé de Israel era o Shema, de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era uma frase que eles repetiam todo dia e que definia quem eles eram como povo de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, então, isso explode. Paulo, em 1 Coríntios 15, faz um resumo perfeito do evangelho que ele recebeu e passou adiante. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, tudo conforme as Escrituras. Fala a verdade, isso não soa exatamente como um credo? E tem mais. Os grandes hinos sobre Cristo, como aquele de Filipenses 2, que fala da humilhação e exaltação de Jesus, ou de Colossenses 1, sobre a supremacia dele sobre tudo. A igreja dos apóstolos já vivia a credalidade. Eles já resumiam a fé para ensinar, para adorar, para proclamar. Então a ideia de credo é profundamente bíblica desde o começo. Ok, se a semente já estava na Bíblia, o que fez essa planta crescer e se tornar tão necessária nos séculos seguintes? Teólogos como o Adriel Sanches e o Hein Putman mostram que foram 4 fatores que aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, o crescimento explosivo da igreja.
Imagina só, centenas, milhares de pessoas do Império Romano inteiro, gente que vinha de um contexto politeísta super complexo, se convertendo. Não dava para entregar uma Bíblia completa para cada um, que nem existia como um livro único na época, e dizer, se vira aí, estuda sozinho. Era preciso um resumo claro, um tipo de kit de boas-vindas teológico para firmar essa galera na fé. Segundo, a instrução para o batismo. A maioria dos credos nasceu ali, na beira do tanque batismal. O novo convertido, o catecúmeno, passava meses, às vezes anos, estudando os artigos do credo. O batismo era o grande momento em que ele recitava publicamente o credo, como sua confissão de fé. Era o seu sim para Deus. Terceiro, e esse é o motivo mais famoso, a defesa contra as heresias. Gente, a igreja primitiva era um verdadeiro campo de batalha de ideias. Ensinos malucos sobre quem era Jesus e sobre Deus surgiam a todo momento. Os credos funcionavam como uma regula fidei, uma regra de fé. Era como um gabarito de prova. Se chegasse um ensinamento novo, a igreja comparava com o credo. Não bateu? Então é falso, pode descartar. E por último, a unidade na adoração. Pensa que incrível. Um cristão lá de Roma e outro de Alexandria, que nem falavam a mesma língua, podiam se encontrar e na hora do culto confessar juntos o mesmo credo, a mesmíssima fé. Era um símbolo poderosíssimo de unidade, que passava por cima de cultura e geografia. Então, para a gente fechar essa primeira parte, a imagem mais forte que a gente pode guardar é uma que o N.T. Wright nos dá. Os credos são narrativas portáteis. Pensa bem, a Bíblia nos conta a grande história da redenção, uma história épica, cheia de detalhes. O que os credos fazem? Eles pegam os pontos principais dessa história, criação, encarnação, crucificação, ressurreição, a obra do Espírito, a nossa esperança futura, e colocam num formato que a gente pode carregar no bolso, ou melhor, no coração. Eles não são um livro novo, são o resumo do grande livro. São ferramentas que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, criou de forma muito sábia para cumprir sua missão, de ensinar, de unir e de proteger a fé que uma vez foi entregue aos santos. E com essa base bem firme, agora sim a gente pode olhar para a primeira grande narrativa portátil da igreja, o Credo Apostólico. Vamos entrar agora no mais antigo e talvez o mais querido de todos os credos, o Credo Apostólico. Existe uma lenda muito bonita que diz que lá no dia de Pentecostes, os 12 apóstolos se reuniram e cada um, inspirado pelo Espírito, contribuiu com uma frase. E assim eles montaram o credo. É uma história linda que mostra uma verdade essencial, que o conteúdo do credo é apostólico. Mas como Adriel Sanches explica, não foi bem assim que aconteceu. A origem real dele é, na minha opinião, ainda mais fascinante porque mostra como a igreja vivia sua fé na prática. Ele não foi escrito num único dia, numa sala de reunião. Ele foi crescendo, evoluindo de forma orgânica a partir das perguntas e respostas que eram feitas na hora do batismo, principalmente na igreja de Roma. E essas confissões de fé, por sua vez, eram versões mais formais daquela regra de fé, a regula fidei, que os pais da igreja como Ireneu e Tertuliano já falavam lá no segundo século. Era o resumo do ensino dos apóstolos passado de boca em boca de igreja para igreja. Então, resumindo, embora os apóstolos não tenham sentado juntos para escrever, ele é 100% apostólico porque guarda, de forma pura e simples, a fé que eles ensinaram. A genialidade do credo apostólico está na simplicidade da sua estrutura. Se vocês olharem bem para essa tabela, vão ver que ele é perfeitamente trinitário. Ele segue a ordem exata que Jesus deixou para a gente na grande comissão, lá em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a primeira sessão foca em Deus Pai e na sua grande obra, a criação. A segunda sessão, que é a maior de todas, é toda dedicada a Deus Filho, Jesus Cristo, e sua obra de redenção. E, por fim, a terceira sessão fala de Deus e Espírito Santo e da sua obra, a santificação, que é como a redenção chega até nós. É praticamente uma teologia sistemática em miniatura. Imagina para um novo crente lá no século III, aprender esse credo era aprender o enredo central da Bíblia inteira, de um jeito que ele podia memorizar e que tocava o coração dele. Agora vamos analisar com calma essa primeira frase, que é a base de tudo. Creio. O ato de crer no contexto da Bíblia é muito mais do que só concordar com uma ideia na sua cabeça. O Adriel Sanches nos lembra de uma definição linda de um reformador chamado Caspar Olevian. Fé é reconhecer e descansar na vontade imutável de Deus. Ou seja, é um ato de confiança total, é entregar o peso da sua vida a essa verdade. E qual é a verdade? Em Deus Pai Todo-Poderoso.
A primeira coisa que a gente afirma sobre Deus é que Ele é Pai. Ele é Pai primeiro de tudo e desde toda a eternidade em relação a Jesus Cristo, o Filho. E é só por causa dessa relação que nós, pela graça, podemos ser adotados e também chamar Deus de Pai. A palavra Todo-Poderoso está ligada diretamente à frase seguinte: Criador do céu e da terra. Santo Agostinho dizia que o poder máximo de Deus se vê na sua capacidade de criar ex nihilo, ou seja, do mais absoluto nada. Ele não precisou de matéria-prima. E isso significa duas coisas: que tudo que existe depende dele a cada segundo para continuar existindo e que ele governa sobre tudo que criou. Essa primeira frase já coloca o fundamento de toda a nossa visão de mundo. A segunda parte do credo é o coração do cristianismo, focada em Jesus Cristo. Cada palavra aqui tem um peso enorme. Jesus é o nome dele como homem. Cristo é o título dele, o Messias, o ungido, que cumpre as funções de profeta, sacerdote e rei. Seu único filho afirma que ele é Deus e tem uma relação única com o Pai. A história, então, se divide em dois grandes atos, humilhação e exaltação. A humilhação começa com a encarnação, nascido da Virgem Maria, um ato de esvaziamento. Continua com a menção padeceu sob Pôncio Pilatos, que não é para culpar o Pilatos, mas para mostrar que a cruz aconteceu num tempo e lugar específicos da história. Não é um mito, é fato. Segue com a crucificação, morte e sepultamento. E aí a gente chega na frase mais polêmica, desceu ao inferno. O que isso quer dizer? O Adriel Sanches nos ajuda a ver as duas principais interpretações que são consideradas corretas. A primeira, defendida por Calvino, diz que isso é uma linguagem figurada para o sofrimento espiritual de Cristo na cruz, quando ele sentiu o abandono do Pai e sofreu a ira de Deus no nosso lugar. A segunda visão, que é mais antiga, entende que Cristo, entre a morte e a ressurreição, desceu ao Hades ou Sheol, que é o lugar dos mortos, não o inferno de fogo eterno, para proclamar a sua vitória final sobre a morte e o pecado. Seja qual for a interpretação, o ponto é mostrar a profundidade da humilhação de Cristo antes da sua glória. E essa glória explode no ato seguinte, a exaltação, que começa com a ressurreição vitoriosa, passa pela ascensão ao céu e termina com a sua ascensão, ou seja, ele está sentado à direita do Pai, reinando sobre tudo, até o dia em que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E, finalmente, a terceira sessão foca na obra do Espírito Santo. Pensa comigo, se o Pai planejou a salvação e o Filho a conquistou, é o Espírito Santo quem a aplica em nós de forma eficaz. E onde ele faz isso? Primeiro, na Santa Igreja Católica. E aqui, pessoal, atenção máxima, a palavra católica aqui não tem absolutamente nada a ver com a Igreja Católica Romana, ok? A palavra vem do grego católicos e quer dizer universal. É a gente confessando que crê na Igreja invisível de Cristo, que une todos os crentes de verdade, de todas as épocas, de todos os lugares e de todas as denominações. E dentro dessa Igreja Universal, a gente vive a comunhão dos santos. Sabe o que isso significa? Que você aí na sua universidade, em São Paulo ou em Recife, está profundamente conectado em espírito com um cristão que está sendo perseguido na Coreia do Norte e com um Marte que morreu no século IV. Estamos todos ligados em Cristo. E quais são os benefícios que o Espírito nos dá nessa comunhão? A remissão dos pecados, que é a base de tudo, e a nossa esperança futura, a ressurreição da carne, uma doutrina super radical que diz que nosso corpo é bom e que vamos ressuscitar fisicamente, não só em espírito, e finalmente a vida eterna. Resumindo a ópera, o credo apostólico é o nosso ABC da fé. É o fundamento, a estrutura básica sobre a qual todo o resto da nossa teologia é construído. É a história da Bíblia contada em 3 parágrafos, com foco total na obra do Deus triuno. Santo Agostinho tinha um conselho incrível para os novos crentes. Escrevam o credo no coração e recitem ele todo dia na cama para armar a alma. Que conselho poderoso. É uma ferramenta para a nossa devoção, uma âncora para quando a dúvida bate. Mas a beleza do credo apostólico está na sua simplicidade. Só que a história não parou por aí. Novas e complicadíssimas heresias começaram a surgir e a igreja foi desafiada a ser ainda mais precisa na sua linguagem. A igreja ia precisar de mais do que o ABC. Ela ia precisar desenvolver uma gramática teológica muito mais sofisticada para defender a verdade. E isso nos leva direto para a maior crise teológica da história da igreja. Agora, o tom da nossa conversa muda. Se o credo apostólico é uma confissão de fé serena, quase como uma canção de ninar da fé, o credo niceno, meus amigos, é uma declaração de guerra teológica. O historiador Brian Litfin diz que esse credo foi forjado no calor da batalha. A briga que deu origem a ele não era sobre um detalhe da doutrina, era sobre a identidade de Jesus Cristo. A pergunta que rachou o império ao meio não era mais só em quem a gente crê, mas sim, quem exatamente é esse Jesus em quem a gente crê? Ele é Deus do mesmo jeito que o Pai é Deus? Ou ele é algo inferior? A alma do cristianismo estava em jogo. E para a gente entender o tamanho dessa briga, a gente precisa voltar um pouco e entender o clima intelectual da época.
O Brian Litfin explica uma coisa genial. Quando os primeiros cristãos liam João 1, no princípio era o verbo, essa palavra, verbo ou logos em grego, fazia sentido em dois mundos diferentes. No mundo hebraico, o dabar de Deus não era só um som, era poder criativo em ação. Deus dizia, haja luz, e a luz aparecia. Já no mundo greco-romano, o logos era uma ideia filosófica central. Era o princípio de racionalidade, de ordem, que governava o universo. O que os primeiros teólogos cristãos fizeram foi genial. Eles usaram essa ideia como uma ponte. Eles chegavam para o mundo pagão e diziam, vocês falam de um logos que é uma força impessoal? Pois nós conhecemos o logos que é uma pessoa, Jesus Cristo. Eles explicavam a Trindade usando a analogia do pensador e da sua palavra. O Pai é o pensador e o Filho é o logos, a palavra dita, a expressão do Pai. Diferentes, mas inseparáveis. Foi uma ferramenta de evangelismo brilhante. Só que essa analogia, por mais genial que fosse, tinha uma armadilha. Pensa comigo, se o Filho é o verbo, a palavra, ele é igual ou inferior a Deus, que é o pensador? Na nossa experiência, a palavra sempre vem depois do pensamento, né? Um filho sempre vem depois do pai. E o próprio Jesus disse, o pai é maior do que eu. Se a gente junta tudo isso com uma ênfase filosófica muito forte no monoteísmo absoluto, onde só Deus Pai era o único ser que não foi criado, a conclusão parecia lógica, mas era perigosíssima. O Filho, mesmo sendo divino e super exaltado, tinha que ser, de alguma forma, inferior ao Pai. Ele não podia ser eterno como o Pai. Esse tipo de pensamento, o subordinacionismo, estava borbulhando por baixo dos panos na igreja. E no começo do século IV, lá em Alexandria, um dos maiores centros intelectuais do mundo, essa tensão explodiu. De um lado do ringue, a gente tinha o bispo Alexandre e o seu jovem e brilhante assistente, Atanásio, um verdadeiro gigante da teologia. Eles defendiam a ideia da geração eterna. O Filho é eternamente gerado do Pai. Não é um evento que aconteceu no tempo. É uma relação que existe desde sempre. Pensa no Sol, que eternamente gera luz. Assim é o Pai em relação ao Filho. Do outro lado do ringue, um padre super carismático e popular chamado Ário. Ele criou um slogan que era teologicamente destruidor, mas musicalmente super pegajoso que o povo cantava nas ruas. Houve um tempo em que ele não era. Para Ário, Jesus era a primeira e mais maravilhosa criatura de Deus, mas ainda assim, uma criatura. Ele não era eterno como o Pai. A briga ficou tão feia que começou a ameaçar a paz do Império Romano. E foi aí que o imperador Constantino, que tinha acabado de se converter, resolveu chamar todo mundo para uma reunião, o primeiro concílio ecumênico da história, na cidade de Niceia, no ano 325. Lá em Niceia, o pessoal do lado do Ário se mostrou mestre em usar palavras com duplo sentido. Eles usavam termos da Bíblia como Filho de Deus ou imagem do Pai, mas interpretavam tudo de um jeito que, no fundo, negava que Jesus era plenamente Deus. Atanásio e seu grupo perceberam que precisavam de uma palavra que não desse para distorcer, uma palavra à prova de balas. E essa palavra foi homoousios, pronúncia clara, homoousios. Em grego significa da mesma substância ou consubstancial. Foi uma decisão super radical. Pela primeira vez, a igreja usou uma palavra que não estava na Bíblia para definir a doutrina mais importante da fé. E por quê? Porque, embora a palavra não estivesse na Bíblia, a ideia estava. Dizer que o Filho é homoousios com o Pai era dizer que eles compartilham a mesmíssima essência divina. Tudo o que faz o Pai ser Deus, o Filho também é. Não tem hierarquia. Essa palavra foi a bomba atômica teológica que destruiu o argumento ariano no concílio. Eles simplesmente não podiam confessar isso. E assim, a plena divindade de Cristo foi afirmada de uma vez por todas. Mas quem dera a história fosse tão simples. A vitória em Niceia foi só o começo de uma guerra que durou mais de 50 anos. A política entrou no meio, imperadores que apoiavam Ário tomaram o poder, o pobre do Atanásio foi exilado 5 vezes. Parecia que a ortodoxia de Niceia era uma causa perdida. Foi nessa época sombria que o grande estudioso Jerônimo escreveu essa frase famosa que a gente tem que ler com um tom de cansaço e espanto. O mundo inteiro gemeu e se espantou ao descobrir-se ariano. A maré só virou por causa do trabalho incansável de Atanásio e de uma nova geração de teólogos, os pais capadócios. Finalmente, em 381, no Concílio de Constantinopla, a fé de Nicéia foi reafirmada e até expandida, resultando no credo niceno que muitas igrejas usam até hoje. Isso nos leva a uma pergunta bem desconfortável para a gente hoje. Será que a Batalha de Nicéia acabou mesmo? O teólogo Craig Carter, numa análise que é um soco no estômago, diz que não. Ele usa a analogia do fantasma de banco na peça Macbeth. Macbeth mata o rei e depois fica sendo assombrado pelo fantasma dele. Carter diz que a teologia evangélica moderna, em muitos casos, assassinou o Deus de Nicéia e agora é assombrada por ele. Como assim? O Deus de Nicéia é um único ser, simples e indivisível.
Pai, Filho e Espírito são distinções de pessoas, não de essência, de vontade ou de consciência. Mas o que o Carter chama de trinitarianismo social, que é muito popular hoje, fala da Trindade quase como se fosse uma comunidade de três seres, três eus que se relacionam. A gente ouve sermões que falam do diálogo entre o Pai e o Filho na eternidade, como se fossem duas pessoas batendo papo. Carter diz que isso, na prática, é uma forma de triteísmo, ou seja, três deuses, e, portanto, idolatria. O Deus uno e simples de Nicéia virou uma verdade inconveniente que muita gente prefere ignorar. O ponto central que a gente precisa guardar é este. A luta pelo homoousiosos não foi um debate de filósofos, foi uma batalha pela alma do Evangelho. Como Brian Litfin aponta, se Jesus fosse uma criatura, por mais maravilhosa que fosse, então Deus não teria se entregado por nós na cruz. Ele teria enviado um terceirizado para fazer o serviço sujo. Mas, porque o Filho é homoousioso com o Pai da mesmíssima substância, quando Deus nos deu o Filho, ele nos deu a si mesmo. A cruz é o próprio Deus se entregando por amor a nós. É o amor doador do próprio Deus. Esse é o grande legado de Nicéia. E é um chamado urgente para nós hoje, como nos desafia o Craig Carter, para a gente examinar nossa própria teologia e voltar ao Deus unitrino da Bíblia, que foi fielmente guardado por esse credo. Mas Nicéia resolveu uma questão e abriu outra. Se Jesus é 100% Deus, como é que ele pode ser também 100% homem? E isso nos leva para o próximo campo de batalha. Chegamos ao ano 451, no Concílio de Calcedônia. Com a divindade de Cristo já bem estabelecida por Nicéia, a Igreja agora tinha que encarar o próximo grande mistério: como as duas naturezas, a divina e a humana, se unem em Cristo. Como é que Jesus pode, ao mesmo tempo, cansado e com sede, sentado do lado do poço de Jacó, e também ser aquele que sustenta o universo inteiro com a sua palavra? Essa era a pergunta complicadíssima que o século V precisava responder. Mas antes da gente entrar no conteúdo, o teólogo Donald Fairbairn nos dá uma dica de ouro, uma chave de leitura fundamental. O que saiu de Calcedônia não é tecnicamente um novo credo, mas uma definição. Qual a diferença? Um credo como o apostólico ou o niceno é uma confissão de fé. Um juramento de lealdade que a gente usa no culto, ele responde à pergunta em quem a gente crê. Já uma definição é como um comentário técnico, um esclarecimento sobre uma parte de um credo que já existe. Ela responde à pergunta o que a gente quer dizer quando afirma que o Filho se encarnou e se fez homem. Ou seja, Calcedônia não veio para substituir Nicéia, mas sim para proteger e explicar Nicéia, dando a linguagem exata para a gente falar da pessoa de Cristo. O problema que Calcedônia tinha que resolver era um monte de soluções por mistério de Cristo que, na verdade, destruíam o Evangelho. Vamos a umas analogias para ficar mais fácil. Primeiro, o nestorianismo. Ele separava tanto a natureza divina da humana que acabava com um Cristo meio esquizofrênico, duas pessoas dentro de um corpo só. Pensa num motorista, o logos divino, dentro de um carro, a natureza humana. São duas coisas separadas. O problema é que se foi só a pessoa humana de Jesus que morreu na cruz, esse sacrifício não tem valor infinito para nos salvar. Do outro lado, tinha o eutiquianismo. Esse misturava as duas naturezas. Pense em misturar suco de uva com água. O resultado não é mais nem suco puro, nem água pura, é uma terceira coisa. Essa heresia criava um Cristo que não era nem 100% Deus, nem 100% homem. E se ele não é 100% homem, ele não pode nos representar. E por fim, tinha o apolinarianismo. Esse dizia que Jesus tinha um corpo e uma alma humanos, mas a mente dele era o logos divino. Pensa num corpo humano controlado por um cérebro de computador. O problema, como disse um pai da igreja, é que aquilo que não foi assumido não foi curado. Se Cristo não assumiu uma mente humana, então a nossa mente, que é o centro da nossa rebelião contra Deus, não foi salva. A igreja precisava achar um caminho no meio, entre dividir a pessoa e confundir as naturezas. E aqui está a resposta brilhante de Calcedônia. Prestem atenção na ênfase, um só e mesmo Cristo. O Fairbairn destaca que a palavra mesmo aparece 8 vezes nesse trecho. A unidade da pessoa de Cristo é o ponto de partida, é inegociável. Ele é uma única pessoa, a pessoa eterna do Filho. E como essa única pessoa existe? Em duas naturezas. E aí vem as 4 cercas de proteção, os 4 famosos advérbios negativos que são a chave de tudo. As duas naturezas existem em Cristo, pausa e ênfase. Sem confusão, isso é contra eutiques. Sem mudança, uma não vira outra. Sem divisão, isso é contra Nestório, e sem separação. As naturezas continuam perfeitamente distintas, com suas próprias características, mas estão, para sempre e inseparavelmente unidas na única pessoa do Filho. Então, o resumo da ópera de Calcedônia é este. Ela nos deu a gramática para a gente falar certo sobre Jesus.
Se Nicéia nos disse quem Jesus é, 100% Deus, homoousios com o Pai, Calcedônia nos disse o que Jesus é, uma única pessoa divina que existe em duas naturezas completas e distintas, uma divina e uma humana. As 4 cercas não explicam o mistério da encarnação, mas elas o protegem. Elas nos dizem até onde a gente pode ir com a nossa lógica e onde a gente tem que parar e simplesmente adorar. Com os 2 pilares mais altos da teologia, quem é Deus e quem é Cristo, firmemente no lugar, a igreja agora podia começar a construir o resto do prédio da doutrina com muito mais segurança. Ok, com os pilares de Nicéia e Calcedônia bem firmes, a igreja pode se dedicar a refinar outras áreas importantes da doutrina. As próximas grandes batalhas teológicas seriam sobre como a gente fala corretamente sobre o Deus Trino, que Nicéia definiu, e principalmente sobre como esse Deus soberano nos salva. Vamos dar uma olhada em 2 contribuições super importantes que vieram depois, o Credo Atanasiano e o Concílio de Orange. Primeiro, o Credo Atanasiano. Apesar do nome, não foi Atanásio que escreveu, mas ele com certeza reflete a teologia dele. O Justin Halcomb descreve esse credo da melhor forma possível, como um manual de regras de gramática para falar sobre a Trindade. Pensa bem, assim como a gramática nos impede de falar nós vai, esse credo nos impede de pensar bobagem sobre Deus. A fórmula central dele é: não confundimos as pessoas, nem dividimos a essência. Isso nos protege de cair em 2 abismos. De um lado, o modalismo, que confunde as pessoas, dizendo que Pai, Filho e Espírito são só máscaras diferentes que um único Deus usa. Do outro lado, o triteísmo, que divide a essência e acaba com 3 deuses. O credo atanasiano é um guia super rigoroso que nos força a manter em equilíbrio as verdades da Bíblia. Deus é um em essência e 3 em pessoas. Agora, vamos pular para o Concílio de Orange, lá em 529. O foco aqui muda, da natureza de Deus para a natureza da salvação. O debate foi contra o semipelagianismo. Como Bradley Green explica, os semipelagianos eram mais sutis. Eles concordavam que a gente precisa da graça de Deus para ser salvo. A pergunta-chave era: quem dá o primeiro passo? Olha para a tabela, a coluna do semipelagianismo. Eles diziam que a vontade humana, mesmo estando doente por causa do pecado, ainda tem uma pequena faísca de capacidade para começar a buscar Deus. A iniciativa é nossa. A gente dá o primeiro passo e aí Deus responde com a sua graça. Agora olha para a coluna de Agostinho, que foi a posição que Orange defendeu. Para ele, a vontade humana está morta em pecado, totalmente incapaz de se mover em direção a Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Sua graça preveniente, a graça que vem antes, precisa nos ressuscitar primeiro, para só então a gente poder responder em fé. A briga toda era sobre isso. O início da fé é uma obra nossa ou um presente de Deus? E o Concílio de Orange se posicionou do lado de Agostinho sem deixar nenhuma dúvida. Esse Cânon 3 é um exemplo perfeito. O concílio está condenando a ideia que está na citação. Vamos traduzir do teologuês para o português claro. Eles estão dizendo o seguinte: você acha que orou a Deus por sua própria vontade para depois receber a graça? Errado. A própria oração que você fez, o próprio desejo de buscar a Deus, só foi possível porque a graça de Deus já estava agindo em você para te fazer querer orar. É uma afirmação radical da soberania de Deus na salvação. Até a nossa primeira resposta a Deus é, na verdade, um presente que Ele mesmo deu para a gente. Então, para a gente resumir esta sessão, a gente vê a ortodoxia amadurecendo. O credo atanasiano nos deu as regras para pensar e falar corretamente sobre o Deus que nos salva. E o Concílio de Orange defendeu a verdade de que é esse mesmo Deus quem começa e quem termina a nossa salvação. Juntos, eles nos mostram uma verdade fundamental. Uma visão elevada de Deus sempre vai levar a uma visão elevada da sua graça. Uma doutrina correta sobre Deus fundamenta uma doutrina correta sobre a salvação. Isso nos traz a nossa última e mais importante sessão. O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? E agora, a pergunta de $1 milhão. E daí? Qual a relevância prática de homoousios, das 4 cercas de Calcedônia, do Concílio de Orange, para um estudante universitário no Brasil do século XXI, que está lidando com a pressão da faculdade, com crises de identidade, com um futuro que parece incerto? A resposta, e eu espero convencer vocês disso, é que esses documentos antigos são uma das ferramentas mais poderosas e mais relevantes que a gente tem para viver a vida cristã com profundidade, com coragem e com sanidade no nosso tempo. Adaptando os pontos do Adriel Sanches, vamos ver 3 aplicações práticas para ontem. Primeiro, na sua vida devocional. Começar o dia não só lendo a Bíblia, mas recitando em voz alta o credo apostólico é um ato poderoso de realinhar sua mente e seu coração com a verdade objetiva do Evangelho, antes que o mundo tente te vender 1000 mentiras ao longo do dia. É como dizia Agostinho, armar a alma. Segundo, no discipulado.
Se você discipula alguém, os credos são um currículo pronto, testado por 2000 anos. E ensinar os fundamentos da fé para um novo crente, usando o credo apostólico como guia, é dar para ele um alicerce de concreto, que nenhuma tempestade cultural vai conseguir derrubar. Terceiro, e talvez o mais esquecido por nós, na adoração na igreja. Cantar ou recitar os credos no culto não é um ritual vazio. É uma declaração que nos une aos nossos irmãos e irmãs que sussurraram essas mesmas palavras nas catacumbas de Roma, que cantaram em catedrais medievais e que defenderam na Reforma. A gente se junta a essa imensa nuvem de testemunhas. A gente afirma que a nossa fé não é uma invenção de ontem, mas é a fé dos apóstolos, a fé universal. Mas tem uma aplicação ainda mais profunda para o nosso tempo. O Craig Carter argumenta que a gente vive numa era de loucura moderna, uma cultura que se rebelou contra a própria realidade ao rejeitar o Deus que criou essa realidade. Quando você nega o Criador, uma hora ou outra você vai negar a ordem da criação. E a gente vê isso em todo lugar. Na faculdade, na mídia, a gente é bombardeado com a ideia de que a verdade é relativa, que a identidade é algo que a gente inventa do zero, que a realidade pode ser moldada pela nossa vontade. Nesse cenário, confessar os credos se torna um ato revolucionário, um ato de sanidade e de resistência. Quando o mundo diz seja a sua própria verdade, a gente se levanta e declara: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando a cultura tenta reinventar Jesus como só um bom professor ou um revolucionário, a gente confessa que ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Os credos nos ancoram na realidade do Deus que é e nos protegem do pecado mais sutil e moderno de todos, o de criar um Deus à nossa própria imagem. E assim, a nossa jornada chega ao fim. A gente viu por que os credos nasceram, como eles definiram as doutrinas centrais à nossa fé no meio de batalhas ferozes e como eles continuam sendo um legado indispensável. A pergunta final que eu quero deixar para sua reflexão é esta. Em nosso mundo de verdades líquidas, de espiritualidade faça você mesmo, de um cristianismo que às vezes parece ter perdido a memória da sua própria história, será que esses antigos credos não são uma relíquia empoeirada do passado, mas na verdade a âncora mais forte e mais necessária que a gente tem para o futuro da igreja no Brasil e no mundo? Eles são a nossa herança, a nossa carteira de identidade, o nosso grito de guerra, que a gente possa redescobri-los, amá-los e confessá-los com coragem para que sejamos firmados no Deus uno e trino, para a glória dele. Muito obrigado por se juntarem a mim nesta aula do Explicador.